Salmo 46. Diz assim a palavra de Deus: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Queridos irmãos, apenas ao mencionar o Salmo 46, imediatamente nós nos lembramos de Martinho Lutero. O hino que cantaremos após a mensagem, Castelo Forte é o nosso Deus, é uma paráfrase deste Salmo, o Salmo 46. Não com as mesmas palavras, mas com suas próprias palavras, conservando o pensamento original do salmista. Lutero compôs esse lindo hino, que foi cantado na Alemanha, depois traduzido para o inglês e traduzido para dezenas de outras línguas. É um dos hinos mais amados do cantor cristão. Nos momentos de maior tristeza, nos momentos de maior abatimento de Martinho Lutero e Melanchthon, eles se reuniam para cantar o Salmo 46, para cantar o hino Castelo Forte é o nosso Deus. E, ao longo da história da fé cristã, há muitos testemunhos de muitos líderes, missionários e crentes como nós, que foram ricamente abençoados por esse louvor e por esse salmo extraordinário. É muito provável que muitos aqui já tenham lido esse salmo nos seus piores momentos, nos momentos mais difíceis de suas vidas. Portanto, é um salmo familiar, é um salmo conhecido de todos nós, decorado, recitado e cantado. Este salmo é um hino, ele tem 3 estrofes. O estribilho encontra-se na frase "O Senhor dos exércitos está conosco", no verso 7, e no verso 11, "O Senhor dos exércitos está conosco", e provavelmente, quando ele diz no verso 5, "Deus está no meio dela, não será abalada, Deus está conosco", isso significa que este hino, que tem 3 estrofes, tem esse estribilho, esse refrão que se repete e que nos faz pensar na lição principal. O Senhor dos exércitos está conosco. Emanuel, Ele é Deus conosco. Essa é a única razão para não temer. E o Salmo começa com uma declaração de quem Deus é. Nós ouvimos uma conclusão no verso 2, por isso. Por isso significa por essa razão.
Por esse motivo, por isso não temeremos. Por isso o quê? Qual a razão? Por que não temeremos? Por que não? Irmãos, quantas coisas nos ameaçam? Seu casamento pode estar ameaçado de divórcio. Você pode se sentir ameaçado porque percebeu que o seu marido virou a cabeça, a sua esposa virou a cabeça. Você pode estar com medo ao perceber que seus filhos estão se desviando de Deus e trilhando caminhos de destruição, de imoralidade e de vícios. Medo de tantas coisas e por tantas razões. Medo do desemprego, medo de não ter como pagar as contas, medo de adoecer, de que a doença seja grave, debilitante, não nos tire só do mercado de trabalho, mas também nos faça viver uma péssima qualidade de vida, em virtude das dores e do tratamento. Medo. Por isso não temeremos. Por isso o quê? Como não temer? Como não ter medo? Humanamente, impossível. Mas o salmista declara, por isso, por essa razão, por esse fato, por esse motivo, não temeremos. Por isso o quê? Por isso, pelo fato de Deus ser quem Ele é. A única razão para não temer é Deus, sua natureza santa, e ser quem Ele é, os seus atributos. A única razão para o destemor, em meio a muitas razões para tremer e tremer, é ser Deus quem Ele é. E a grande questão é, você conhece a Deus? Jesus, segundo o Evangelho de João, diversas vezes, ele disse que eles, os judeus, o povo escolhido, a quem a revelação especial fora dada, eles que tinham as Escrituras nas mãos, sinagogas em todas as cidades onde as Escrituras eram lidas e explanadas, Jesus diversas vezes lhes disse que eles não conheciam a Deus. Ele disse, eu o conheço, vocês não conhecem a Deus. Vós adorais o que não conheceis. Ele disse, que tragédia, adorar o que se não conhece. Paulo, escrevendo para Tito, diz, eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. O que fazem, o que praticam, o que realizam, negam, em termos concretos, uma declaração teórica. Qualquer um pode dizer, eu creio em Deus, mas aquilo que você faz pode negar que o que você afirma seja verdade. Portanto, a grande tragédia da vida é não conhecer a Deus. Por isso, Davi, idoso, já às portas da morte, disse para Salomão, que tinha mais de 40 anos de idade, conheça o Deus de teu pai. Salomão foi criado por Davi, foi criado, indo aos cultos, todas as festas anuais, em Jerusalém, no templo. Como não? Será que ele nunca ouvira falar do Deus de Abraão, Isaque e Jacó? O Deus de Noé? O Criador dos céus e da terra? Como não? Será que ele nunca ouvira falar do Deus de Moisés, que conduziu o seu povo? Como Davi diz, conheça o Deus de teu pai. Ele estava farto, ele conhecia tudo isso. Mas uma coisa é você conhecer de ouvir falar, de ler, de ouvir mensagens, de ouvir contar as histórias. Outra, totalmente diferente, é conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo de verdade. Por isso, Amós nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque a grande tragédia da vida é ser religioso, ter religião, conhecer as Escrituras e ainda assim não ter um encontro vivo, real e conhecer Deus pessoalmente.
Não foi à toa que Jó declarou: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois dessa experiência, os meus olhos te veem. E a grande questão da vida é conhecer a Deus. Não há nada mais importante na vida do que conhecer a Deus. Você pode achar que é ganhar dinheiro, obter títulos, passar em concursos. Você pode achar o que quiser. Nada na vida é mais importante do que conhecer a Deus. Não é? Porque quando você sabe quem Deus é, então você dirá: por isso não temeremos. Por isso, a única razão é ser Deus quem Ele é. Quem é Deus? Deus é nosso refúgio. Quem é Deus? Deus é refúgio. Quando cai uma chuva, você se refugia debaixo de uma árvore, de uma marquise. Você se refugia quando bombas estão sendo lançadas em lugares subterrâneos para conseguir não ser atingido, despedaçado pelas bombas. Quem viu o filme O Refúgio Secreto, viu que irmãs cristãs holandesas criaram pisos, assoalhos falsos, com madeiras que eram removidas, e lá dentro, paredes falsas, onde os judeus se escondiam, onde eles se escondiam dentro das suas casas. Aqueles lugares eram refúgios, lugares onde se esconder, para não ser pego, para não ser atingido, refúgio. Davi refugiou-se dentro de cavernas, no fundo de cavernas profundas, para escapar de Saul e dos seus exércitos. Refúgio ou esconderijo, que protege, que livra das ameaças, dos perigos, dos que querem nos matar, dos que querem nos destruir, nos desmoralizar, nos difamar, nos caluniar. Deus é refúgio. E se você sabe que alguém vai te atirar, e você sabe que tem um esconderijo, e você não vai para o refúgio, você quer morrer. Você quer ser atingido, porque você se recusa a ir para o refúgio. Quem é Deus? Deus é refúgio. É somente nele é que nós encontramos refúgio, proteção. É Ele que nos esconde, é Ele quem nos agasalha, é Ele quem nos protege. E é isso, e somente isso, que nos dá a razão para não temer. Por isso, não temeremos, porque Deus é refúgio. Quem é Deus? Deus é fortaleza. Fortaleza. Pensemos agora nas grandes muralhas. Em Portugal, nós visitamos algumas fortalezas, paredes altas, mas com 2, 3, 4 metros de largura, algo assim para você ficar extasiado. Como conseguiram construir no topo de montanhas, fortalezas inexpugnáveis, muralhas capazes de absorver o impacto de balas de canhões. Fortaleza. Dentro da fortaleza, você não é alcançado, você não é atingido. Então, quem é Deus? Deus é refúgio. Quem é Deus? Deus é fortaleza, protetora. Alguns exegetas dizem que a palavra também indica força. E o fortalecimento que é produto da força de Deus atuando em nós. Como o Salmo diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a força da minha vida. Tudo que se move por conta de uma força. Não é à toa que a subestação de energia é chamada de casa de força. Se tem máquinas do aparelho de ar-condicionado, elevadores subindo e descendo, trens andando, é porque há uma força que os move. Deus é fortaleza. Fortaleza que fortalece, que protege. Por isso a palavra de Deus diz que o maligno não nos toca. Ele não pode triscar em nós. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio
e é a nossa fortaleza. E a grande questão é, se você se refugia na droga, no vício, no trabalho, no prazer, nos amigos, então você provavelmente ainda não conhece a Deus. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro, ajuda, amparo, bem presente na angústia, bem presente. Por quê? Porque o refrão diz: o Senhor dos exércitos está conosco, e porque Ele está todo o tempo todo conosco. Ele é um socorro bem presente. Imagine, sua casa pega fogo, você liga para o corpo de bombeiros, ele passa todo dia na porta da sua casa, mas na hora do incêndio ele não está presente. Você chama e ele não aparece. O nosso Deus está presente. A Bíblia diz que sequer ele cochila, que sequer ele dorme. Um cochilo de 1 segundo, 2 segundos, dirigindo uma moto, um carro, é fatal. Podemos bater. Deus não cochila. Ele está presente, atento à nossa vida. Ele é socorro bem presente. Por quê? Porque Ele está conosco. Emanuel, Deus conosco. E nós precisamos aprender e ter prazer de ter comunhão. Você busca a Deus porque você precisa de Deus? Ou você, mesmo quando não tem problemas e adversidades, tudo está indo de vento e popa, você tem prazer da presença dEle? Deus sabe que você agora intensificou suas orações porque você está sofrendo. Mas Deus também sabe que basta passar a calamidade, basta passar a aflição, você voltará à negligência espiritual e deixará de procurá-lo e de buscá-lo, porque o nosso desejo de Deus sempre está fundamentado numa necessidade e num interesse. Mas Deus é a bênção que nós estamos ouvindo dizer que Ele é socorro. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem: no momento que eu mais precisei, eu não pude contar com ninguém. No momento da minha maior aflição, não pude contar com ninguém. Jesus disse: chegará a hora em que todos, e Ele está falando com os apóstolos, todos vós sereis dispersos e me deixareis só. Na hora H, vocês vão dar no pé. Mas Ele declarou: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Socorro bem presente na angústia. Por isso Ele clama da cruz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Mas ali está o Pai. É a dor, é o sofrimento intenso, que naquele momento, porque Ele também é homem, Ele experimenta isso. Paulo, preso, prestes a ser executado, ele diz: na minha primeira defesa, na minha defesa preliminar, aquele primeiro julgamento, que um cidadão romano como ele tinha direito de ter um advogado e de convocar testemunhas para depor a seu favor. E ao adentrar na sala do tribunal, Paulo entrou com a expectativa de ver semblantes familiares, irmãos da igreja de Roma. E ele disse: na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, ninguém me socorreu. Todos me desampararam. Mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Quem é Deus? Deus é refúgio. Quem é Deus? Deus é fortaleza. Quem é Deus? Deus é socorro bem presente na angústia. Irmãos, é difícil descrever o que a angústia é, mas se eu perguntar aqui, quantos conhecem a angústia, eu creio que todo mundo vai levantar a mão. A angústia é aquela ansiedade dominadora que oprime, que aperta o coração, falta ar. A angústia é aquela inquietação interior, é aquele estado de perturbação interior que transtorna a nossa vida,
nos faz sofrer muito angústia. Jesus disse, lá no jardim do Getsêmani, a minha alma está profundamente triste. Triste a ponto de morrer. Jesus Cristo, meus irmãos, o Filho de Deus, ele conheceu pessoalmente o que a angústia é. Ele disse, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, apenas começou, a entristecer-se e a angustiar-se. Quem? Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Quem é Jesus? A segunda pessoa da triunidade divina. Quando você diz Deus, eu estou angustiado, você está falando com quem conhece a angústia, a encarnação da pessoa divina da Trindade, deu a Deus um conhecimento empírico que Deus não teria, porque Deus é Espírito. E eu diria, Deus, tu não consegues me entender, tu não consegues perceber o que é angústia, porque o Senhor é onipotente, o Senhor é o Altíssimo, acima e além de tudo e de todos, és inatingível, inalcançável, inabalável. Mas Deus se tornou carne, humano, e Jesus conheceu a angústia, e ele disse que ele estava tão triste e angustiado, a ponto de morrer. Você já foi dominado por uma angústia tão profunda, que você disse, ela vai me matar? Essa dor, essa angústia tão ruim, que eu percebo que ela vai acabar comigo. Jesus sentiu uma angústia nestes termos, a ponto de transpirar sangue. E a medicina diz que isso é possível. Um pastor publicou um artigo baseado no que leu, que em estados de elevadas tensões é possível vasos romperem internamente e você transpirar sangue em virtude da agonia. Já viram pessoas com muitas manchas roxas pelo corpo? O que são essas manchas roxas se não levou pancada? Esses hematomas, muitas vezes, devido à tensão, os vasos rebentam. Irmãos, mas o salmista declara, por isso o quê? Porque Deus é refúgio, porque Deus é fortaleza, porque Deus é socorro, por isso, por essa única e exclusiva razão, não temeremos. Assim, se você não conhece a Deus, se você não se debruça, porque Deus se revelou, e qual é o pressuposto da revelação? Ser conhecido. Quem não quer ser conhecido, não se revela. Nós precisamos entender que Deus se revelou, se deu a conhecer para ser conhecido. E uma vez conhecido, adorado, admirado, reverenciado. Através da natureza, podemos conhecê-lo, a suprema grandeza do seu ser, do seu poder e da sua inteligência. Tudo quanto Deus é, o que de Deus se pode conhecer, está manifesto. Porque através das galáxias maravilhosas, uma galáxia com bilhões de estrelas, para nós da Terra é um ponto no imenso universo. É algo assim imensurável para nós. Pois Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Por isso não temeremos. E agora o salmista, ele vai lançar mão da hipérbole, do exagero, ele vai apresentar uma catástrofe, o que seria o caos. Ele vai retratar um quadro que de todos é o pior, não tem nada pior, mais ameaçador da vida humana. Ele vai apresentar o pior. E se no pior nós não temeremos, o que dizer nas situações de gravidade menos importantes? Ele diz, por isso não temeremos, pelo fato de ser Deus quem Ele é. E aí ele usa a expressão, ainda que
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, ainda que, estudem a expressão ainda que nas Escrituras e vejam, ainda que, mesmo sob estas condições, essas as mais difíceis e terríveis, ainda que a terra trema, imagine, ou o planeta, ou mesmo apenas a terra, a região geográfica palestina, onde ele estava. E os montes afundem nas profundezas do mar. Os irmãos podem imaginar a terra tremendo e as elevadas montanhas afundando. Deus criou do caos, Deus fez a parte seca, a terra, Deus fez a parte dos mares, Ele separou tudo, Ele deu ordem, governabilidade à terra, mas o salmista está falando do retorno ao caos. Se estas coisas acontecerem, a terra tremer, se os montes afundarem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, haverá tsunamis, os oceanos, eles invadirão com o tremer da terra, o afundar das montanhas no mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, tudo trema, gerando caos, a dissolução, a deteriorização. Aqui é uma convulsão que colocaria não só o planeta, mas a vida humana em risco de extinção. Ele está dizendo, ainda que tem alguma coisa pior do que isso? Não tem. E se não tem nada pior do que isso, e se nesta condição não temeremos, ainda que, então, eu não vou temer se eu ficar desempregado. Eu não vou temer se descobrir que estou com uma doença grave que pode me levar depois de me fazer sofrer. Eu não vou temer, ainda que. Por quê? Porque eu tenho um lugar onde me esconder. Eu tenho uma fortaleza para me abrigar. Eu serei socorrido, aquele socorro eficaz, aquela ajuda eficaz. É interessante, nós estamos estudando que a mulher deve ser submissa ao marido e aprendemos lá que ela é ajudadora. Palavras hebraicas usadas para descrever Deus. Deus é o nosso socorro. E ninguém pensa que Deus é menor, é subserviente, porque Ele é socorro. E nem as mulheres deveriam pensar que como socorredoras, ajudadoras dos homens, elas foram por Deus inferiorizadas. Deus é socorro, amparo, é ajuda, bem presente. Por isso, não temeremos. Eu gostaria que você deixasse esse local de adoração hoje, mesmo que você se sinta ameaçado, seja lá pelo que for ou quem for, certo de que se você correr para esse refúgio, se você correr para dentro desta fortaleza, e se você tiver comunhão íntima, diária e intensa, o socorro divino será contigo e você não sucumbirá. A segunda estrofe do hino diz, há um rio. Os intérpretes discutem, não é, que rio era esse, se era a fonte de Gion, que Ezequias canalizou para dentro de Jerusalém, ou a fonte de Siloé. O fato é que uma cidade cercada, se não tiver o suprimento interno de água, é terrível. E as águas que saem do trono, segundo a profecia de Ezequiel, e o rio de água viva que também sai do trono, Apocalipse capítulo 22, simboliza a presença fluente, abundante, superabundante de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe por quê o salmista está declarando isso? Porque não se consegue precisar com exatidão o contexto exato. Se foi por ocasião do reinado de Josafá,
ou de Ezequias, talvez o exemplo mais próximo seja o de Ezequias, quando Senaqueribe, Ezequias insurgiu-se contra, ele era vassalo de Senaqueribe, pagava elevados impostos e decidiu não pagar mais. Senaqueribe marchou contra Jerusalém, tomou conta de todas as cidades ao redor de Judá, tudo tomado, e ele cercou Jerusalém. E ele disse em hebraico, Rabsaqué, para que todos ouvissem, que eles iriam beber o xixi deles e comer o excremento deles, porque cercada a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, ninguém podia plantar e colher, e que eles não sobreviveriam àquele cerco e deveriam se render e se entregar. E Ezequias recorre ao profeta Isaías e ouve de Isaías, de Deus através de Isaías: não temos, ele não vai entrar aqui. Nenhuma flecha vai ser atirada contra essa cidade. E meus irmãos, os irmãos conhecem a história, está lá em Reis, houve um grande livramento. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, o anjo do Senhor, ele dizimou, ele matou 180 e tantos mil soldados assírios, e aquele cerco foi colocado ao fim. Jerusalém não será tomada. Sabe por quê? Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Assim como a água e esse suprimento vital alegrava a cidade de Deus, que era o lugar santo das moradas do Altíssimo, porque o templo estava lá, construído em Jerusalém. O salmista declara: Deus está no meio dela, de Jerusalém, de Sião, e não será abalada. É a presença de Deus. Deus está conosco, Emanuel, não será abalada. Deus a ajudará. Deus a socorrerá. Ele é socorro. O salmista falou das águas rugindo e espumando. Mas agora ele fala de outras águas, são as águas de um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele fala das montanhas se abalando, a terra tremendo, mas agora ele está dizendo que Jerusalém não será abalada, a cidade, porque Deus a ajudará, porque Deus é o socorro. E Deus ajudou, e nunca só entraram em Jerusalém quando Deus disse: entrem. Entraram porque Deus mandou entrar. É muito interessante. Imagine, você vai dar um presente para uma pessoa, e na hora do presente, você faz uma advertência. Que alguém diria: mas puxa, que pessoa, a pessoa ganha um presente e faz uma advertência assim. Salomão dedicou um templo suntuoso, com toneladas de ouro, de prata, de pedras preciosas, algo suntuoso. E na hora que aquele templo foi dedicado, Deus disse assim: olha, isso não me suborna, isso de Deus não se zomba, isso que vocês estão vendo aqui, eu vou destruir. E quem passar vai balançar a cabeça dizendo: por que que Deus fez isso? Então, Salomão: se tu andares nos meus caminhos, se tu andares nos meus preceitos, se os teus descendentes fizerem o mesmo, ninguém entra aqui. Eu vou tomar conta, os meus olhos estão aqui, os meus ouvidos, a minha atenção. Deus disse: mas se vocês pecarem, desobedecerem, eu vou destruir essa suntuosidade que vocês construíram, porque isso não me compra, isso não me suborna. Seu dízimo, seu louvor, seus talentos, o que você faz para Deus, não suborna a Deus. Deus vai dizer: o que tu estás me oferecendo, esse lindo presente, eu vou receber, mas isso não substitui santidade, isso não substitui sinceridade, isso não substitui obediência. Mas enquanto Israel obedeceu, cercada foi, não foi apenas uma única vez, nunca ninguém entrou ali, porque Deus está no meio dela.
Só entrou quando Deus disse: Nabucodonosor, entra, eu estou entregando Jerusalém nas tuas mãos. Aí o inimigo entrou, hasteou sua bandeira lá dentro e destruiu, roubou, queimou, incendiou Jerusalém. O salmista declara: as nações se enfurecem e elas estão nos cercando furiosos. Os reinos se abalam. Quando Josafá ouviu dizer que 3 nações uniram-se, uma coalizão de nações, e já estavam marchando contra Jerusalém, a Bíblia diz que ele teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor, e ele conclamou um jejum nacional para clamar a Deus. E ele declarou: não temos forças para enfrentar 3 nações, não sabemos o que fazer, impotência, desorientação, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E o Senhor mandou dizer pelo profeta: não temas, não temas, essa guerra é minha, não é sua. Nessa guerra não tereis que pelejar. Palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele levanta a sua voz e a terra se dissolve, derrete. Nos faz lembrar Jesus, que dormindo estava, uma vez acordado, coloca-se de pé, e ele simplesmente levantou a voz, e ele repreendeu a fúria do vento, ele repreendeu a fúria do mar, e houve grande bonança. O estribilho, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, Emanuel. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Por isso, meus irmãos, se houver o caos na natureza, não temeremos. Se os nossos inimigos quiserem nos destruir, não temeremos. Não recue. Se você está em pecado, recue. Se você está desobedecendo a Deus, se humilhe. Mas se você está diante de Deus, não recue. Não retroceda. Não tenha medo. Avance. Porque Deus vai à nossa frente e Ele destruirá os que quiserem nos destruir. Ele fará o que deve ser feito. É questão de fé e de esperar que Ele faça. Eu não sei se, como eu, você já deu com os burros na água, tentando resolver os problemas. Mas tem horas que tudo que se pode fazer já foi feito. Não há mais nada para fazer. Só tem uma coisa para fazer, é ajoelhar e dizer: Deus, agora é contigo. Não há mais. Não tem mais uma única alternativa, só o Senhor. Não tenha medo, não recue, porque Deus fará a obra. Terceira estrofe, a partir do verso 8. Vinde, um convite, contemplai as obras do Senhor. Podemos conhecê-lo, não só pela declaração clara, tácita de quem Deus é, mas também ao observar as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. 180 mil guerreiros assírios mortos pelo anjo do Senhor. Centenas e milhares de soldados egípcios submersos pelas águas do rio, do mar que se fechou. As devastações que o Senhor faz na terra, quando Deus intervém, quando Ele manifesta, quando Ele opera, Ele faz a obra. E sabe o que Ele faz? Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Os estudiosos afirmam que aqui há uma perspectiva escatológica. Escatos é fim, últimas coisas, não é? É uma perspectiva daquilo que acontecerá nos últimos tempos. Só que fazia parte da profecia judaica descrever o que está acontecendo hoje à luz do fim e descrever o fim à luz de acontecimentos contemporâneos. Então, aqui nós temos uma promessa
de que um dia Deus fará com que todas as guerras, até os confins da terra, acabem, porque o príncipe da paz voltará com poder e grande glória. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele quebra o jato, ele quebra os mísseis, ele quebra as defesas antimísseis, não é? E aéreas. Ele despedaça a lança, o fuzil, destrói os carros com fogo, os tanques, como nós hoje temos isso muito vívido em nossa memória. E então o Senhor diz: aquietai-vos. Não é uma palavra de conforto, é uma repreensão. Aquiete-se. A tradução da Bíblia de Jerusalém diz: tranquilizai-vos. É uma repreensão. Jesus disse, porque não se turbe o vosso coração. Nosso coração está como o mar, como as árvores agitadas pela força do vento, em estado de turbulência, não é? Então, é a repreensão. Aquiete-se, fique quieto, sossega. É uma advertência. Para de espernear, tranquilize-se. Muitos de nós tomamos tranquilizantes. E eu não estou dizendo que é errado, e nem criticando. Muitos de nós tomamos tranquilizantes. Mas Deus está dizendo: tranquilizai-vos, aquietai-vos, e sabei, aqui novamente o segredo, sabei que eu sou Deus, eu sou soberano. Estou no controle de tudo, de todos. O que parece fora de controle nunca esteve, não está, nem estará. Então, aquiete-se, pare de espernear, pare de fazer malcriação, pare de murmurar, pare de querer brigar, pare, aquiete-se, sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações e eu sou exaltado na terra. Ele é o Altíssimo, acima e além. Na linguagem da teologia, fala-se da transcendência. Falar de transcendência é dizer que Deus é o Altíssimo, que Ele está acima e além. Mas a teologia também cunhou a linguagem da imanência, que é a presença. Esse Deus exaltado é socorro bem presente. Está o Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco, presente. Ele é exaltado e Ele é presente. Quem é Ele? Ele é o Senhor dos exércitos angelicais, que vão dar conta das nações, que no dia do juízo final sairão pelos 4 cantos da terra para executar a vontade de Deus e preparar toda a humanidade para o juízo final, que aprisionarão Satanás, que farão por ordem de Deus tudo quanto a vontade soberana de Deus quer. Então nós temos que nos lembrar: sabei que eu sou Deus, soberano, todo-poderoso, onipotente. Por isso Lutero e Melanchthon cantaram esse salmo, compondo o hino Castelo Forte. Eles entravam cantando nas cidades, nos momentos de maiores perigos, quando a reforma, a vida de cada um deles e a reforma estava prestes, na iminência de ser destruída e aniquilada pelos poderes. Eles cantavam o Salmo 46. E quantos já cantaram antes de ir para uma guilhotina, antes de serem amarrados e jogados vivos nos rios? Muitos cristãos, sob martírio, cantaram e recitaram o Salmo 46. Eu quero convidar você a cantar o Salmo 46. Na paráfrase de Lutero: de pé, meus amados, cantemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Não nos esqueçamos de que todas essas guerras, elas têm uma natureza espiritual. Não nos iludamos e não pensemos que por detrás de tanto sangue derramado, Gênesis 9 deixa claro que o sangue humano é sagrado e nunca deveria ser derramado, nunca, mas ele foi derramado.
E agora tem milhares de jovens ucranianos e russos que podiam estar nas faculdades estudando, criando seus filhos, e estão despedaçados, jogados em valas, muita lágrima, muita dor, porque, meus irmãos, por detrás de tanto sangue, cada sangue que é derramado na guerra é quase que um sacrifício ao diabo, e é isso que ele quer. Ele é assassino desde o início, e ele quer as pessoas se matando para se vangloriar naquele sangue que é derramado. Mas o sangue que Deus se gloria é o de Cristo. É o sangue que redime, que perdoa e que liberta. Então, não nos esqueçamos de que nossa luta não é só contra a carne e sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Cantemos o Salmo 46 na paráfrase de Lutero: Castelo forte é o nosso Deus.